Boa tarde a todos e todas que estão presentes hoje na nossa sessão. Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ok. Bom, eu espero que todos e todas estejam bem. Meu nome é Ana Paula Littke Ferreira, eu sou docente da Universidade Federal do Pampa e eu vou coordenar essa sessão, então, do EduComp 2023. É um prazer recebê-los aqui nessa sessão técnica 5, que é de computação no ensino médio, do terceiro Simpósio Brasileiro de Educação em Computação. O EduComp 2023 ele é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação por meio do Grupo de Interesse em Educação em Computação, GIEC, e o evento está sendo sediado virtualmente pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Vocês podem interagir com comentários e perguntas por meio do chat do Google Meet durante a apresentação dos trabalhos e durante a fase posterior de discussão, então, essas perguntas vão ser inseridas na medida do possível. Vocês podem também pedir a palavra durante a fase de discussão, usando o recurso aqui do Google Meet de levantar a mão. E fiquem à vontade, então, para abrir sua câmera e participar. A gente só pede que os microfones fiquem fechados durante as apresentações e sempre que vocês não estiverem com a palavra, porque senão dá ruído. As câmeras, se vocês deixarem fechadas também durante a apresentação, eu acho que é melhor para quem tiver com uma conexão não tão boa. Então, vamos iniciar nossa sessão técnica de hoje com a apresentação do trabalho intitulado Desenvolvimento de Tecnologias Cívicas como Forma de Exercício da Cidadania, que é um relato de experiência de autoria do Vinícius Hartmann Ferreira, e nós convidamos, então, o Vinícius para compartilhar sua tela e fazer a sua apresentação em até 10 minutos, e vão ser seguidos, então, 8 minutos de discussão sobre o trabalho. Sejam todos muito bem-vindos e vamos dar andamento, então, à nossa sessão. Certo, muito obrigado. Todos me ouvem? Só para confirmar. Sim, estamos ouvindo. Certo, muito obrigado. Então, inicialmente, eu vou me apresentar. Então, meu nome é Vinícius Ferreira, eu sou professor no campus Feliz do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e esse é um relato de experiência sobre um projeto, um trabalho que eu desenvolvi com uma turma na qual eu sou professor, tá? Então, inicialmente, a descrição, né? Então, eu sou um homem branco de cabelo descolorido, barba grande, uso óculos e estou de camisa com fundo branco atrás de mim. Então, meu projeto, então, ele trata sobre o desenvolvimento de tecnologias cívicas como forma de exercício da cidadania, né? Então, nós partimos do preceito, então, que o cidadão, ele é, sim, o protagonista, então, né? Da sua ação na sociedade, né? E esse protagonismo, nos últimos anos, ele vem sofrendo alguns reveses, né? Então, o que a gente tem observado é que as pessoas, então, ao invés de elas se interessarem, ou pelo menos grande parte dessas pessoas se interessarem pela participação na política, né? Muitas vezes elas têm se afastado disso e, sobretudo, elas têm também criado uma descrença, né, nas instituições. Nós também partimos de um princípio, né, que é responsabilidade, sim, do docente participar de forma ativa na promoção de uma educação com equidade e justiça social. Então, mais do que ensinar termos técnicos ou mesmo a desenvolver um sistema, a gente parte do princípio que a gente acredita numa educação que vai para além disso, né? Que forma pessoas que saibam desenvolver sistemas, mas que sejam sistemas com consciência do que eles fazem, né? Então, o objetivo desse projeto que nós desenvolvemos, então, era promover e discutir o exercício da cidadania com estudantes no curso técnico informática integrado ao ensino médio. Então, para isso, foi proposta uma atividade que consistiu no desenvolvimento de tecnologias cívicas, né? Então, o que são essas tecnologias? Existem várias definições, não há um consenso, né? Mas basicamente são tecnologias que têm como finalidade facilitar a governança democrática entre os cidadãos. Então, tanto da comunicação e oferta de serviços do Estado para as pessoas, para o cidadão, quanto da comunicação e troca de informações entre os cidadãos, né? Para isso, então, a gente tomou como base o conceito de computação para o bem social, também, que se refere, então, a trabalhar os conceitos, a educação em computação, mas levando como pano de fundo, né, ou como contexto, problemas que sejam da comunidade ou que estejam relacionados à participação cidadã ou mesmo à participação na própria comunidade
dos indivíduos, né? Existem algumas iniciativas similares, eu não vou me deter tanto nelas aqui, eu deixo para quem gostaria de consultar no artigo, né? Mas são iniciativas que uma trata sobre IA, né? Então, o ensino de IA cada vez mais cedo, e também a introdução da computação na escola, e aí já bem debatido aqui no nosso congresso, né? Então, basicamente, né, qual foi a iniciativa que nós tomamos, né? Então, eu propus, então, que os alunos desenvolvessem, então, uma tecnologia cívica, certo? Dividindo uma turma, então, em grupos, na qual eles deveriam, então, utilizando dados abertos, elaborar uma página para responder perguntas criadas por eles mesmos, tá? Então, inicialmente nós tínhamos 18 estudantes, uma turma de concluintes de um curso técnico em informática integrado ao ensino médio, que são cursos comuns aos institutos federais, né? E é uma disciplina bem aberta, assim, é a disciplina de tópicos avançados. Então, a ementa dela, ela é similar aos tópicos especiais na graduação, né? Ela está aberta para as pessoas, para serem trabalhados conceitos que sejam novos ou atuais, certo? Então, os alunos tinham que se dividir em grupos de até 3 componentes, e eles deveriam entregar, então, uma página web, né, na qual eles estariam explorando os dados que eles coletaram, respondendo aquelas questões que eles elencaram. Além disso, um resumo de 300 palavras, fazer uma apresentação para a turma e também responder um questionário que daria uma certa base sobre a percepção deles dentro do contexto do projeto, né? Então, algo que é bem importante aqui nesse relato de experiência é destacar como que foram as etapas da atividade, né? Então, basicamente, existiram quatro etapas diferentes, que seria inicialmente apresentar o que são tecnologias cívicas, né? A definição do projeto, ou seja, apresentar o que eles deveriam fazer, como fazer, em uma etapa de desenvolvimento, né? E, por fim, a apresentação. Além disso, foram incluídas etapas de revisão, né? Então, a cada definição que eles faziam, ou para fazer um acompanhamento do que eles estavam produzindo, então, eu fazia um acompanhamento revisando junto com eles durante as aulas. Os alunos, então, selecionaram, né? Nós tivemos 7 grupos, eles selecionaram os temas que eram pertinentes a eles, então a gente vê aqui o ensino superior na cidade feliz, verificando, assim, análise se existia um espaço para os jovens no mercado de trabalho. Então, como a gente pode ver, eles buscaram dados em APIs abertas ou mesmo em planilhas, né, disponíveis por meio dos portais governamentais. O que foi obtido como resultado desse projeto, né? Então, inicialmente, eu gostaria de destacar aqui as aprendizagens adquiridas e que não se restringem apenas ao aspecto técnico dos dados abertos, né? Então, durante a execução da tarefa, nas respostas também ao questionário, alguns relatos eu trouxe aqui também incluídos no artigo, né? Então, um deles aqui mostra, que destaca, né? A existência de sites com dados abertos, o entendimento de um JSON e a relevância de uma tecnologia cívica com informações relevantes, e aí só para acrescentar, compreender que também podemos fazer parte da democracia, contribuindo para a comunidade com páginas como essa, inclusive combater demagogias, além de conseguir acessar e conhecer novas plataformas de distribuição de dados. Então, ficou claro que a aprendizagem ela não se restringiu a utilizar o JSON ou mesmo a manipular os dados com Excel, como alguns grupos fizeram, mas eles puderam ter um panorama geral do papel que a tecnologia tem no cenário em que nós nos encontramos na nossa democracia, né? Então, começam agora a adquirir maior corpo, né? Conceitos como cidadania digital, entre tantos outros. Então, isso faz parte dessa participação, né? Mas nós também trabalhamos aspectos técnicos. Então, eles trabalharam com JSON, com dados abertos, com API REST, trabalharam com API do JavaScript, bibliotecas do Python, entre outras ferramentas que não necessitavam de programação, como o Data Wrapper e o Flourish, né? Então, são formas de trabalhar com dados que geram gráficos bonitos, manipuláveis, interativos, mas que não necessitam necessariamente de programação, né? Também é importante eu destacar aqui as dificuldades que a gente enfrentou com essa experiência, né? Então, um ponto que os alunos destacaram foi o pouco tempo para elaborar as páginas. Então, para eles, poderia ter havido mais tempo para que eles pudessem finalizar a prática, como eles falam, de uma página mais bonita, mas eu entendo também mais aprofundada, né? Um outro problema, assim, que a gente enfrentou foi a questão da definição dos temas. Então, isso em outras práticas também, talvez as pessoas que nos assistem também passem pela mesma situação.
Então, nem sempre deixar aberto o campo favorece, né, da escolha dos temas dos trabalhos. Então, uma sugestão que eles deram era deixar aberto, mas também que eles pudessem ter um direcionamento, de repente, exemplos, ou pelo menos uma pergunta-tema, ou algo que desse uma orientação maior para eles, né. E outro ponto que eles destacaram era aumentar aquela etapa do desenvolvimento da tarefa, na qual eu mostraria mais exemplos, né, mostraria mais como utilizar as ferramentas, que foi algo que nessa primeira execução do projeto não foi feito com tanto destaque, né. Então, muitas coisas eles tiveram que correr atrás, mas ficou claro que talvez poderia ter sido explorado uma ou outra, né. Então, a conclusão do nosso projeto, né, então, é que mais do que uma proposta de uma atividade para um curso técnico, ela contribuiu com a compreensão do que é ser um cidadão, e que, de certa forma, estimulou a interdisciplinariedade no curso, uma vez que eles tiveram que buscar respostas em outras disciplinas, como geografia, história, sociologia. Além disso, eles também conheceram o conceito de dados abertos, que, embora seja um tema bem atual, né, não é um tema que destaca-se nos cursos técnicos, pelo menos daqueles que a gente tem trabalhado aqui. Não há um tópico sobre isso numa ementa de uma disciplina. Então, por mais que os dados estejam ali e a gente fale sobre eles, dificilmente os alunos trabalham com eles. Então, foi uma oportunidade deles terem contato com esses dados e também entender como é que esses dados funcionam para a nossa democracia, né? Do ponto de vista, assim, de contribuição técnica, né, e nem tão técnica, uma soft skill, né, então foi possível estimular a comunicação entre os membros dos grupos, a divisão de tarefas, a pesquisa, então eles tiveram que ir atrás, né. E por fim, a gente concluiu, então, que atividades como essa, que usam a computação para o bem social, mas sobretudo as tecnologias cívicas, num contexto de favorecimento da democracia pela tecnologia, ela sem dúvida, né? E, sobretudo, numa educação em computação para o bem social, ou seja, ela promove essa compreensão de que a tecnologia ela não termina quando eu aprendo a construir um CRUD, né? A conexão entre o banco e uma aplicação, mas ela vai além, ela tem por objetivo primário ajudar as pessoas, né? E a união desses conceitos, então, ela foi bem recebida pelos estudantes, ainda que eles destacassem alguns pontos que poderiam ser melhorados, nós não entendemos isso como algo ruim, mas sim algo para uma nova edição e que poderia sim, então, ser melhorado, né, ou pelo menos aprimorado ou reajustado, certo? Então, eu agradeço a oportunidade de apresentar o meu trabalho e eu fico à disposição depois para os questionamentos. Perguntas, pessoal? Não? Eu tenho várias perguntas. Certo? Parabéns pelo teu trabalho, Obrigado. Vinícius. Eu acho que esse seu trabalho é um excelente exemplo de como a gente consegue colocar a computação a serviço da sociedade, a serviço das nossas instituições. Eu achei bastante interessante essa ideia, né, inclusive para desfazer algumas concepções de senso comum que nós temos, né, alguns preconceitos, né, quer dizer, o conceito antes da gente entender o que de fato acontece. E eu gostaria de te perguntar o seguinte: essas dificuldades que os alunos tiveram para encontrar temas, que era uma coisa que eu ia te perguntar antes mesmo de tu colocares, né, essa dificuldade. Tu achas que advém do quê? É de uma falta de interesse? É uma falta de conhecimento da própria questão dos dados abertos? Ou é uma falta, de fato, né, de um compromisso cidadão, né, com a sua própria vida? Quer dizer, os alunos não conhecem, de fato, essas questões. Então, essa é uma pergunta, e eu já vou fazer a segunda também, porque eu acho que isso pode ser uma coisa bastante interessante para a gente trabalhar no contexto da extensão, né, trabalhar com prefeituras, trabalhar com delegacias de polícia, trabalhar com secretarias de educação, né, onde os estudantes possam, de fato, entender os problemas da realidade e ajudar a resolver, que eu acho que sempre é uma coisa motivadora. Então, eu gostaria que tu comentasse essas duas questões. Certo, Obrigada. muito obrigado pelos questionamentos, tá? Inicialmente, sobre a definição dos temas, essa é uma questão, assim, que eu, no meu fazer docente, assim, tem me incomodado muito, assim.
porque não só nesse projeto, mas em outros, eu tenho por praxe deixar aberta essa escolha do tema, e eu sempre verifico essa dificuldade dos estudantes em escolher. E aí não se limita à questão das tecnologias cívicas, me parece mais e aí é um parecer meu, assim, me parece mais que eles enfrentam poucas situações na formação deles, e aí não só no ensino médio técnico, mas desde o início, em que eles têm que escolher algo. E aí, quando eles se veem diante da necessidade de escolher um tema, seja para fazer um jogo, seja no nosso caso aqui, de escolher um problema do mundo real para resolver, me parece que falta assim, iniciativa ou mesmo uma proatividade em definir ou saber o que escolher, né? Por outro lado, eu percebo também que o que eles indicaram nas respostas foi que se tivesse a oportunidade de escolher para quem quer, mas também tivesse um direcionamento, nos ajudaria. Talvez também envolva no tema das tecnologias cívicas um pouco de desconhecimento, né? Embora eu tenha trazido vários exemplos, ok, eu sei ali, o professor trouxe um exemplo sobre desemprego na região com dados do IBGE, mas eu não sei o que eu posso questionar mais além disso, eu não sei que mais dados eu tenho. Então, eu acho que é uma união de duas questões que nós precisamos trabalhar assim. Uma é a autonomia do estudante, de escolher, de saber onde ele vai aplicar essa tecnologia, e a outra é de conhecer, sim. Eu acho que há um desconhecimento sobre o que são dados abertos, onde eles estão disponíveis, quem disponibiliza. Então, eles às vezes se mostravam chocados por descobrir que tinham, tem dados sobre isso? Sim, gente, tem, está ali disponível, né? Então, eu acho que são dois aspectos que eu percebi, assim. A segunda pergunta, né? Tu podes me refrescar a memória agora sobre a segunda pergunta? Se tu achas que esse tipo de abordagem seria interessante de levar para a extensão? Certo. Sim, eu acho que, com certeza, tá? Eu acho que existe essa possibilidade, uma vez, principalmente agora com essa questão da curricularização da extensão, né, nos cursos superiores, é algo que a gente conversou, sim, com a coordenação do curso superior que a gente tem aqui, e sim, existe sim essa possibilidade. E eu acho que é uma das vias, assim, para a gente conseguir fazer isso, principalmente também para criar mais laços entre a instituição e a comunidade, né? Então, quando a gente vê ali a computação a serviço da comunidade, para resolver problemas da comunidade, perguntas da comunidade, eu acho que começa a dar mais significado para o que os alunos estão aprendendo aí, o que eles saem fazendo quando eles terminam o curso, o que a instituição tem para oferecer. Então, eu tenho muito essa visão, assim, da tecnologia, e eu acho que os alunos acabam comprando essa minha visão também. Eu acho que sim, eu acho que é uma boa ideia, sim, com certeza. Obrigada. Nós temos mais duas perguntas aqui no chat. A primeira é se o material desenvolvido está disponível em algum repositório, e a segunda é qual foi o embasamento para o processo de avaliação. Perfeito. Obrigado pelas perguntas, Vinícius. Sim, todos eles tiveram que construir o projeto num repositório do GitHub. Então, sim, os projetos estão num repositório construído pelos alunos, com o código, com a explicação, mas eu não reuni eles em uma página, por exemplo, em algum lugar que possa ser encontrado. É uma boa ideia que eu vou tentar fazer com os repositórios que eu recebi, e tentar disponibilizar, e também nas próximas edições do projeto tentar fazer, sim, essa disponibilização, acho que é importante. Obrigado. E o outro ponto, a questão da avaliação, eu acho que a avaliação ela foi construída por meio de rúbricas que eu mesmo criei a partir daquilo que eu vinha pedindo para eles, né? Então, eu não destaquei aqui na apresentação, porque o tempo, eu queria explorar mais os resultados, mas no artigo tem bem detalhado quais foram as rúbricas que eu usei para fazer a avaliação, mas elas não foram construídas com base em outras existentes. Então, eu construí, por exemplo, a questão alguns pontos eu avaliei a profundidade da pesquisa, de como que foi feita a raspagem de dados ou a obtenção dos dados abertos, né? Então, essa exploração é que veio, então, digamos que as rúbricas foram construídas a partir da necessidade que eu mesmo construí a partir do enunciado, né? Mas não foi elaborada a partir de nenhuma fundamentação teórica, por exemplo. Então, foi uma avaliação com base nas aulas mesmo, né? Similar àquelas que são feitas em aula, necessariamente mais práticas, né? Ok, então nós agradecemos então ao Vinícius por ter compartilhado
esses tão interessantes resultados, né? Certo. Acho Uhum. que é bacana ter um repositório, o próprio GitHub fornece essa possibilidade, né, de páginas, porque eu acho que esse caminho é bem interessante para os nossos cursos. Então, nós vamos dar continuidade agora à nossa sessão técnica com a apresentação do trabalho intitulado Currículo Paulista e do projeto Inova Educação, como as tecnologias se inserem nas novas diretrizes curriculares do Estado de São Paulo, de autoria da Iana Cristina Anselmo Pereira, Henrique Fonseca e Flávia Linhares. E nós convidamos, então, a Iana para compartilhar a sua tela e fazer sua apresentação em até 10 minutos, com 8 minutos seguidos, então, de discussão sobre o trabalho. A palavra está contigo, Iana. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Ayana. Então, seguindo já para a descrição, eu sou uma mulher preta de cabelo afro, estou com o cabelo preso no alto, usando um headset, né, que é um fone de ouvido grande com um microfone. Uso uma blusa de frio bege e, nesse momento, eu estou no meu local de trabalho em casa. O meu fundo está desfocado, mas atrás de mim tem uma janela e no canto uma estante de livros verdes. Bom, então, como foi apresentado, o nosso trabalho ele é intitulado Currículo Paulista e Projeto Inova Educação, as tecnologias digitais e as novas diretrizes curriculares do Estado de São Paulo. Esse trabalho ele é fruto de um estudo realizado com 3 autores, né? Eu, o Henrique e a Flávia, que fomos unidos por um interesse em comum de olhar como como os documentos educacionais estão vendo as tecnologias na educação básica, no ensino regular hoje em dia, né? Então, para olhar isso, a gente partiu de 2 documentos, que foi o Currículo Paulista e o Projeto Inova Educação, que foram 2 documentos resultados da adaptação que os currículos de todos os estados passaram a partir da homologação da BNCC aqui em 2018, né? Então, no estado de São Paulo, a gente teve como resultado esse currículo paulista e o projeto Inova Educação. Então, como que esse documento, né, o currículo paulista, ele conversa com as tecnologias digitais? O currículo paulista, ele passa tanto pelas etapas de ensino fundamental e ensino médio, até o ensino infantil também. No ensino infantil e no fundamental, as tecnologias elas são destacadas pelo objetivo de ressignificar as práticas do cotidiano e caracterizar os modos de conceber os processos de aprendizagem. Então, aqui do lado, a gente destacou algumas abordagens, né, alguns objetivos das habilidades que devem ser desenvolvidas aqui quando eu falo de tecnologias digitais no âmbito do currículo paulista. Então, é de interesse deles que o aluno ele consiga buscar dados e informações de forma crítica, que ele consiga apropriar-se de uma linguagem cultural digital, que ele consiga utilizar diversas ferramentas de softwares e aplicativos, e além disso também que ele consiga implementar soluções de diferentes tecnologias para identificar, analisar e conceber as soluções de problemas complexos e em diversas áreas, né? Já quando eu olho para o ensino médio, essas tecnologias digitais também perpassam por todas as outras disciplinas, mas ela está aqui bem caracterizada pelos eixos, né? Então, o eixo de linguagem, ele está olhando essas tecnologias digitais, preocupado com a ampliação da autonomia e do protagonismo do aluno, essa identificação crítica e o uso criativo dessas diversas mídias, né? Enquanto quando eu olho para o eixo de matemática, ele está abordando as tecnologias digitais de uma forma que o aluno possa construir uma visão integrada, né? E desenvolver esse pensamento computacional. Além disso, ele também está lá no eixo de ciências da natureza, que ele busca, então, que a tecnologia digital como uma forma de divulgação do conhecimento e também como apoio para a comunicação de análise e experimentos. No ensino médio, ele tem um adicional, que é os itinerários formativos,
que ele vem um adicional no ensino, né? Então, ele é composto pelos componentes do Inova Educação, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, mas também por aprofundamentos curriculares. Então, são disciplinas adicionais que o aluno perpassa e que lá tem as competências relacionadas às tecnologias digitais, que é de interesse do currículo paulista também para o ensino médio. Então, o que é também esse programa Inova Educação? O programa Inova Educação, ele vem como um adicional do currículo paulista. Então, ele soma com o currículo paulista para que ele chegue os dois nas escolas. Aqui eu trouxe uma imagem que foi retirada do site próprio do Inova Educação, que é um site atrelado à Secretaria da Educação, e que traz os interesses, os objetivos do projeto Inova Educação. Então, ele tem um objetivo de desenvolver as habilidades cognitivas, o desenvolvimento pleno do estudante, e, além disso, as habilidades emocionais. Então, houve uma mudança estrutural aí, com esse projeto Inova Educação chegando nas escolas, a carga horária das aulas passaram a ser 45 minutos, além disso, teve a inclusão de 3 novas disciplinas, né? Que é a tecnologia e inovação, projeto de vida e eletivas, e o nosso interesse aqui está em olhar para a tecnologia e inovação. O Inova Educação, ele tem por interesse, nessa disciplina de tecnologia e inovação, garantir aos estudantes uma aprendizagem de excelência, desenvolvimento integral e o estímulo à criatividade e amplo uso da tecnologia, não se limitando aos dispositivos e equipamentos, mas utilizando as tecnologias e inovação como suporte para o desenvolvimento dos seus próprios projetos, de forma responsável. Então, aqui, nessa disciplina, o interesse é desenvolver no aluno tanto as tecnologias digitais, quanto as tecnologias da informação, tecnologia da comunicação, o letramento digital e o pensamento computacional. Então, a partir disso, né, a gente tinha 3 interesses, né, em estudar, que era olhar para como vem sendo estudado o programa Inova Educação, quais as disciplinas que estão sendo trabalhadas nessas pesquisas, né, e como a disciplina de tecnologia ela está sendo abordada nas pesquisas. Então, para isso, a gente foi realizar uma RSL, que é uma revisão bibliográfica de literatura. Então, fomos fazer busca a princípio, 2 portais, o portal da CAPES e o portal da BDTD. E pelo número pequeno de trabalhos encontrados, a gente precisou ampliar e fazer um trabalho mais minucioso no Google Acadêmico também. Então, ao todo, foram encontrados 11 trabalhos que falavam, que se tratavam, que estudavam o projeto Inova Educação. E o que ele vem sendo estudado, né? Nesses 11 projetos, né, que foram selecionados, a gente conseguiu perceber que o movimento político, as avaliações de Lagscaris e as leis e diretrizes são os 3 tópicos mais abordados nas pesquisas, né, quando eu estou falando de projeto Inova Educação. Então, pouco se tem ainda sobre as disciplinas em si que estão sendo trabalhadas, né? Também pelo momento do projeto, né? Esse é um projeto recente na rede. Quais as disciplinas, então, que estão sendo trabalhadas? A partir dos 11 trabalhos, né, a gente identificou 5 que se referem diretamente às novas disciplinas do programa Inova. 2 deles falavam sobre a disciplina de eletiva e 3 deles sobre a disciplina de projeto de vida, mas nenhum deles abordava a disciplina de tecnologia. Então, foi uma lacuna aí que a gente encontrou ao olhar ao fazer esse estudo sistemático de literatura, né, que nenhum estava olhando para a disciplina de tecnologia até o momento. E como que a disciplina ela vem sendo abordada nas pesquisas, né? O que a gente teve como resultado é que ela ainda não está sendo abordada, não se tem muito pouco estudo sobre isso até o momento, né? Então, o que a gente tem do projeto Inova é que o interesse dele é que os estudantes possam compreender, utilizar
e criar tecnologias de forma crítica, a partir de 3 unidades temáticas que eu comentei, que é a TDIC, o letramento digital e o pensamento computacional. E o que a gente percebeu aqui é que, como essas pesquisas não estão sendo abordadas ainda, a gente tem uma lacuna, a gente acredita que esse estudo que esse estudo é importante, interessante e que está relacionado aí a ao estudo da computação, né. E além disso, a gente percebeu também que o documento, o Currículo Paulista, ele está muito atrelado a utilizar a tecnologia enquanto suporte para as disciplinas, né. Enquanto o projeto Inova Educação, eu estou ensinando o estudante a como mexer com a tecnologia. Então foi essa discussão que a gente trouxe, que a gente quer, trazer agora para o final, que é com relação ao aprendizado do digital e o aprendizado pelo digital, né. O aprendizado do digital, a gente viu que está mais relacionado ao saber e utilizar programas, então como é que eu ensino o funcionamento de um programa, eu ensino a utilizar as ferramentas computacionais, então é olhar a computação enquanto ciência mesmo, né. E está relacionado à disciplina de tecnologia aí proposta pelo projeto Inova. Enquanto o Inova Educação, que é enquanto o Currículo Paulista, ele está ligado a esse aprendizado pelo digital. Então eu aprendo português, aprendo matemática, aprendo as disciplinas regulares com a mediação de uma ferramenta computacional. Então, esse trabalho, como eu comentei de início, já fechando, ele foi um trabalho, inicial, né, de estudo sobre esses documentos, de tal forma que possa contribuir para os futuros trabalhos dos pesquisadores aí. Então deixo o meu agradecimento e abro para a gente poder discutir um pouquinho sobre o projeto. Obrigada, Iana, pela apresentação. Alguém tem alguma pergunta? Bom, eu já fiz uma pergunta aqui no chat, eu vou incluir outra, então. Tu achas que essa falta de trabalho sobre disciplinas específicas seria um pouco decorrente da falta de hábito dos professores do ensino básico de publicar em eventos e periódicos de maior impacto, né? Porque mesmo que se publique em eventos regionais, às vezes é difícil de achar, né, o material desse tipo de evento. E eu já aproveito até como curiosidade, né, a BNCC ela tem sido foco de discussão ativa, né, nas comunidades que envolvem o ensino médio. São Paulo é um estado bastante mais rico, né, do que os demais da federação. Como é que está sendo a questão da capacitação de professores para essas novas disciplinas, né, no estado de São Paulo? Bom, eu vou falar um pouquinho, os outros atores estão aí também, eles podem colocar o ponto de vista deles depois, mas com relação à primeira pergunta, eu acredito que isso possa ser sim, uma dificuldade, pode ter sido, né, uma consequência da dificuldade da gente encontrar trabalhos relacionados à disciplina de tecnologia, mas a gente também sentiu falta da parte dos pesquisadores mesmo falando sobre isso, né, que pouco se tem ainda, né. Acredito que por ser também um projeto novo, isso possa, ter influenciado, né, possam estar surgindo novos trabalhos, hã, mas mas acho que é isso. E com relação à formação de professores, também do é o meu foco de estudo, na verdade, para seguir com isso, olhar para como essa formação porque existe os 2 lados, né, os 2 caminhos. Primeiro é a formação, de novos professores, né, então eu acredito que a licenciatura em computação possa dar suporte para isso, mas também, a formação continuada dos professores que já estão na rede, né, como que isso foi feito para eles. Esse é o meu foco de estudo agora, e eu acho que, dando, assim, uma ideia do que eu tenho até agora, que eu acho que a formação foi bem rápida, né, os professores têm pouco domínio ainda sobre
para de fato, né, se aprofundar nessa disciplina e gerar material sobre isso, né? Então, acho que é isso. Nós temos uma pergunta no chat. Como se tem dado criar tecnologia previsto na BNCC? Há estratégias em São Paulo envolvendo, por exemplo, criação de aplicativos? Como se tem dado o criar... Pode falar, professora Flávia. Oi, boa tarde. Estou junto com a Ayana e o Henrique nesse projeto, né, no trabalho. E a formação dos professores aconteceu muito durante a pandemia, à distância pelo sistema Moodle, e os professores que estão participando da formação dessa disciplina nova, eles não são necessariamente da aula de computação. Então, a gente está tentando investigar essa questão do criar tecnologia, que a Ayla perguntou aí no chat, sabe? A formação que está sendo dada aos professores vai ter condição de torná-los docentes que vão estimular os seus alunos na criação dessas tecnologias? Então, essa é uma resposta que, dado a novidade do projeto Inova, ela ainda está, ela ainda não tem resposta. O projeto Inova começou no estado de São Paulo e ele está sendo, digamos que, outras unidades federativas do Brasil estão adotando ele como modelo, mas ele ainda não começou, nós ainda não temos resultados. Existe uma formação que ainda não foi investigada em profundidade, e a gente não sabe, aqui na universidade, a gente não sabe como que isso está se passando dentro da sala de aula. A gente precisaria ter aí uma situação do estado da prática do que está acontecendo dentro da sala de aula, e isso é um desafio de pesquisa. Então, assim, acho que é uma pergunta bem interessante para a gente pensar, Ayla. Obrigada. Agora o pessoal começou a discutir no chat, está mais difícil de achar a pergunta. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Pode abrir o microfone. Deixa eu só complementar um pouquinho da minha pergunta, que eu não sei nem se eu fui muito clara, mas é porque realmente, assim, eu vejo que a BNCC tem esse objetivo de fazer com que as crianças, os jovens possam criar tecnologia, é algo que desperta na gente a necessidade de que todo professor, então, também tem que ser capaz. Se o aluno da educação básica tem que ser capaz, minha tela está horrível. Se todo aluno da educação básica tem que ser capaz, então o professor também é um grande desafio fazer esse professor ser capaz. Então, às vezes, a gente fica pensando, será que na formação inicial e continuada o professor não deveria estar aprendendo, por exemplo, a programar o básico, nem que seja com a linguagem de blocos, por exemplo, ou sei lá, usar algumas ferramentas que os alunos vão usar para criar também, sabe? Aí eu fico, realmente, eu dou os parabéns, assim, pela iniciativa de estar pesquisando sobre isso, porque realmente eu acho que os casos dando certo, isso sendo replicado, né? Como já está sendo mesmo tudo acontecendo em paralelo, né? Porque existe uma demanda grande para que isso dê certo. Parabéns aí. Ou se não tem mais perguntas, essa discussão nunca vai ser encerrada, né? Porque ela é absolutamente contínua. O problema dos eventos virtuais é a gente não tem um espaço de cafezinho depois para discutir tudo isso, mas nós agradecemos, então, a Ayana pela apresentação, né, da sua pesquisa, né, desejamos aí muito sucesso na continuidade, então, do seu trabalho, e vamos dar andamento, então, para a nossa sessão técnica, com a apresentação do trabalho Pensamento Computacional Scratch, um relato de experiências com estudantes do ensino médio público no Distrito Federal, de autoria do Vinícius Monteiro e da Maristela Holanda, e nós convidamos, então, o Vinícius para compartilhar sua tela e fazer a sua apresentação em até 10 minutos. Vocês me ouvem? Estamos ouvindo, sim. Deixa eu tentar aqui compartilhar a tela.
Vocês estão vendo já? Já estamos vendo. Perfeito. Bom, primeiro eu vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou um homem pardo, estou com uma blusa azul escuro, uso óculos, tenho barba, estou usando um headset, que é um fone de ouvido integrado ao microfone, e tenho cabelo castanho escuro, estou em um quarto de parede branca, no fundo, e uma janela à direita. Bom, meu nome é Vinícius, eu sou licenciado em computação pela Universidade de Brasília, e esse trabalho é fruto esse artigo é fruto do meu TCC, né, que derivado do meu TCC, eu escrevi o artigo e submeti ao Educomp para divulgar ainda mais o que nós fizemos. Então, então, aqui eu vou falar um pouco da introdução, né, das motivações, o desenvolvimento e os comentários, né, o que nós tivemos no final do projeto. Então, nós durante a investigação, né, nós tivemos algumas perguntas, né, o que é o pensamento computacional, como ele está inserido na BNCC, né, para o ensino médio, quais seriam as melhores metodologias para ensino do pensamento computacional, e metodologias e ferramentas, né? E como avaliar o pensamento computacional no Scratch, né? Acho que passei. Então, aqui o objetivo foi criar uma metodologia de ensino do pensamento computacional no contexto do Distrito Federal, aplicar a metodologia, relatar essas experiências, analisar os dados e resultados. Na metodologia foi feito o levantamento bibliográfico, pesquisa exploratória, proposição e aplicação da metodologia em formato de curso e avaliação dos resultados. E aí os resultados que nós tivemos foi que a metodologia ela é reaplicável, nós tivemos a própria aplicação do curso, análise dos dados e lições aprendidas e trabalhos futuros, né? Em relação à fundamentação teórica, né, nós tivemos a pergunta principal, por que ensinar o pensamento computacional no ensino médio? Então, nós temos 3 dimensões, né, dentro da BNCC, que é a cultura digital, mundo digital e pensamento computacional. Nós iremos focar no pensamento computacional, que está na BNCC, e recentemente nós tivemos a homologação das normas sobre computação na educação básica brasileira, né, um complemento à BNCC. Agora, partindo mais para a parte do pensamento computacional, né, nós buscamos quais eram as habilidades na literatura que precisariam ser desenvolvidas, né, do pensamento computacional. Nós tivemos essas listadas aqui. E aí eu tive a curiosidade de entender principalmente os verbos que foram verbos e principais palavras da BNCC em uma extração de uma nuvem de palavras, né. Então, tem muitos itens aqui que são relacionados por exemplo, analisar, produzir, conhecer, tecnologia, habilidade, compreender, educação, desenvolver, digitais, enfim, voltados para a computação, né, de modo geral. Então, nós pesquisamos quais eram as ferramentas e a ferramenta mais utilizada era o Scratch. Apesar da interface dele ser um pouco mais voltada para o ensino fundamental, ele tem sido utilizado bastante também no ensino médio. Então, aqui nós tivemos, aqui eu tenho aqui a gente tem um overview sobre a proposta, né? Então, o objetivo era o ensino do pensamento computacional no Scratch. Ele foi desenvolvido em 2 módulos, né? Um sobre pensamento computacional e o outro sobre o Scratch, e um projeto final desenvolvido pelos alunos. Carga horária de 10 horas, 2 horas por encontro, um encontro por semana presencial. A metodologia teve embasamento de metodologia ativa. As avaliações foram questionário de perfil antes e de avaliação depois do curso, análise automática dos projetos no Dr. Scratch, que é uma ferramenta automatizada de avaliação de projetos Scratch. No plano de aula, né, nós vamos ter as informações do curso, objetivo, conteúdo, procedimentos e avaliação. Aqui tem um exemplo do plano de aula. É importante dizer que esse material está todo disponível em um repositório GitHub para ser reaplicado. Então, aqui tem bem detalhado qual é a proposta, né, de sequenciamento de procedimentos, avaliação, referências, enfim. E aqui eu tenho um repositório de material didático, onde as 5 aulas propostas, né, então são 5 encontros de 2 horas, e os slides utilizados para a proposta. Em relação aos resultados, né,
É importante dizer que nós tivemos um apoio financeiro e esse projeto foi desenvolvido em um projeto de extensão Codifico, da Universidade de Brasília, e tivemos apoio financeiro com bolsa para aplicar o curso. A primeira aplicação foi em uma escola, e aí tinha uma configuração um pouquinho diferente, porque era a versão piloto. A partir dela, ela foi modificada e depois reaplicada de forma presencial em 2 outras escolas, e aí a proposta final que eu apresentei. Em relação à primeira aplicação, que foi remoto, nós tivemos uma queda drástica da presença dos estudantes em decorrência da acessibilidade, eles estavam em casa e muitos não tinham recurso, entraram no curso sem saber exatamente o que que era, enfim. Apesar de termos 26 iniciantes, tivemos 3 finalizantes, e aqui nós temos a pontuação do Dr. Scratch, que vai de 0 a 21, né? Então, tivemos um ótimo. Aqui são. No lado esquerdo tem uma visão do projeto e no lado direito a avaliação do Dr. Scratch. A segunda aplicação nós tivemos em 2 escolas, né? A primeira escola foi no Centro de Ensino Médio da Asa Norte, tivemos 15 na primeira aula e finalizaram 9. Aqui temos a pontuação dos projetos, aqui são as telas dos projetos desenvolvidos, e aqui as avaliações dos projetos. E aí nós fizemos o questionário, né? De modo geral, eles gostaram do curso. Em geral, dentro das perguntas que nós fizemos na avaliação, os resultados foram 4 a 5, né? Bom ou muito bom, né? Então, uma escala Likert de 1 a 5. E a segunda aplicação, nós fizemos uma pergunta inicial sobre qual era o nível de conhecimento de 0 a 10 antes, né, que está em laranja e depois em azul, e todos os estudantes ou mantiveram o mesmo nível, a mesma percepção do nível de conhecimento em informática em geral, e muitos consideraram que aumentou. Então, a segunda aplicação foi no Centro de Ensino Médio Paulo Freire. Lá tinha menos computadores, então foram 5, finalizaram 4, apenas uma desistência. É importante dizer que os estudantes foram desenvolvidos os projetos foram desenvolvidos em grupo, por isso que tem menos projetos do que estudantes, né? Então, aqui nós temos o resultado, aqui o projeto, aqui a avaliação, e aqui também, de modo geral, o resultado foi de 3 a 5, né? Porque eram menos pessoas, então e também aqui nós tivemos, nas 2 escolas nós tivemos 2 pontos percentuais a mais, né, de percepção de aumento do nível de computação. Em relação aos resultados, né, algo um pouco já mais de conhecimento de todos, né, mas a participação foi menor no remoto e maior no presencial. O desenvolvimento do projeto no ensino remoto teve mais dificuldade e maior facilidade no presencial. As dúvidas dos estudantes foi difícil de identificar no remoto e fácil de identificar pelas expressões e articulações e proximidade. A relação do estudante-professor no ensino remoto foi distante e no presencial próximo. Desistências no remoto foi maior do que no presencial. A avaliação geral dos projetos desenvolvidos, né? Então, aqui, nessa primeira imagem, nós temos aqui a pontuação dos projetos, e uma coisa importante a falar é que os estudantes do Centro de Ensino Médio da Asa Norte eram do 2º e 3º ano, e do Paulo Freire, 1º ano. Então, temos aqui, podemos fazer uma correlação de escolaridade com a nota do desenvolvimento, considerando a mesma metodologia aplicada. Em relação aos critérios que são avaliados pelo Dr. Scratch, nós percebemos aqui, então, que controle de fluxo e sincronização tiveram maior notas, né, dos estudantes, e aí aqui nós temos essa relação. Reflexões gerais, né, na pesquisa pós curso, né, antes do curso, quer dizer, matemática e ciências exatas era uma das maiores gostos dos estudantes. Os estudantes avaliaram que aprenderam, que gostaram do curso, né? Essa questão da série escolar é bem importante, né, para ver talvez uma adaptação de acordo com, mesmo que o ensino médio tenha 3 anos, né? Então, uma das lições é que a gente tem que ter um ambiente propício para tirar dúvidas, diálogo aberto, amigável e presencial, para diminuir as desistências e aumentar, favorecer a aprendizagem.
Adaptação da proposta de acordo com a realidade do contexto, né? É importante analisar o perfil dos estudantes para melhor adequação. Os estudantes são criativos e gostam de produzir, eles gostam de mostrar o que eles fizeram. A questão de infraestrutura, só para contextualizar, no Centro de Ensino Médio Paulo Freire, Centro de Ensino Médio da Asa Norte, eu tive que entrar dentro do laboratório, tive que arrumar a rede, tive que configurar computador, porque não tem profissional da informática, nem que seja só da informática, não necessariamente licenciatura, dentro das escolas. Isso deve estar mudando por agora, pelos novos concursos, né? Demanda por investimento de recurso tecnológico e de conexão nas escolas. Então, as conclusões, o pensamento computacional, né, e o Scratch, eles foram conceituados e contextualizados na educação básica brasileira, especialmente no ensino médio. A metodologia foi elaborada e aprimorada segundo a literatura e contexto local, aplicada em 2 etapas, em 3 escolas. A metodologia proposta cumpriu seu objetivo de aprendizagem. A metodologia foi aceita pelos estudantes, né, uma média de 4, de 1 a 5, né, nas avaliações dos estudantes. A infraestrutura de computadores e de redes das escolas precisam de melhorias. Isso eu estou falando da capital, né? Então, o que não deve acontecer, por exemplo, no Nordeste, enfim, em outras regiões que não tenha, talvez, suporte tecnológico para isso, né? Para trabalhos futuros, né? Nós temos aplicar o curso em outras escolas públicas em geral, né? Para ter mais dados para analisar, aprimorar o curso considerando as normas, né, da computação na educação básica, aprimorar o curso com base nas aplicações de coleta de análise futuras, aprimorar os métodos avaliativos do curso quanto aos questionários, porque ele foi desenvolvido com base em outras experiências junto com a professora Maristela, que trabalha em outros projetos de iniciativas extensionistas, elaborar uma versão de aplicação do curso em escolas sem infraestrutura adequada. Aqui são as referências utilizadas na nossa apresentação. E aqui uma foto para vocês da Universidade de Brasília, e agradeço a oportunidade de poder divulgar esse resultado do meu TCC, né, como produto do meu TCC aqui no Educomp. Obrigada, Vinícius. Nós já temos aqui várias perguntas no chat. A primeira é se foi feito algum recorde de gênero ou racial na análise da participação ou dos resultados. Eu estou vendo que está dizendo não. Não foi feito nenhum recorte do ponto de vista de gênero, porque a professora Maristela, ela já trabalha isso, ela tem um projeto chamado Meninas.comp aqui em Brasília, e que já trabalha bastante esse tema. Então, o foco realmente foi da avaliação do pensamento computacional, do como inserir isso em uma forma de curso extracurricular inicialmente, né, porque as normas brasileiras de informática da computação foi homologada depois do desenvolvimento do trabalho, então não teve, em relação à pergunta, não foi feita essa análise de gênero, talvez até mesmo por uma questão assim, eu posso dizer que, como eu apliquei o curso, tinham muito menos meninas do que meninos, né, em relação a gênero, apesar do alto grau de interesse das meninas, né, vamos assim dizer. Essa é a conclusão que eu posso tirar em relação a gênero do trabalho, mas que não está no trabalho. Outras perguntas aqui. Se os alunos se inscreviam no curso ou as turmas inteiras participaram? Qual era o tamanho máximo de cada turma e quantos monitores ou professores existiam em cada aula? Perfeito. Em relação à inscrição, era feito por meio de um formulário online, onde os estudantes de várias turmas demonstravam interesse. Como eu peguei o turno da tarde de uma escola, foram segundo e terceiro ano, da outra era manhã, então era só primeiro ano. E aí não eram turmas fechadas, como era desenvolvido no contraturno, era uma questão mais tipo de interesse mesmo dos estudantes. Na segunda aplicação, porque a primeira aplicação ela foi mais de teste piloto, foi virtual, então os resultados mais concretos realmente são da segunda aplicação, que foi presencial, que teve um arcabouço metodológico e referencial mais robusto do ponto de vista da aplicação e da avaliação. Então, ele foi desenvolvido... Deixa eu olhar aqui o chat para eu não me perder. Sim, então os estudantes tiveram essa questão, e a quantidade do tamanho era de acordo com a
a capacidade da escola. Então, eu fui antes na primeira escola. Na segunda escola, na verdade, a gente tinha uma professora lá, então ela já sabia quantos alunos ela conseguia colocar. Na primeira escola, eu fui lá, tive que entrar, eram computadores com tela, com monitores duplos, então o mesmo gabinete para 2 computadores, 2 usuários, enfim, computadores bem antigos, então a limitação de fato era essa, né? Enquanto a quantidade de monitores, né, professores. Na primeira aplicação que foi remoto, tinha eu e a Mariana. Na segunda era só eu, porque ela tinha saído do projeto e eram aplicações presenciais do meu TCC, então apenas eu estava em sala de aula com os estudantes. Tem mais uma pergunta ali, né? Do ponto de vista de programação, quais recursos chegaram a usar no Scratch, né? Decisões, laços, módulos, extensões. E a Flávia também tem uma pergunta: qual foi a maior dificuldade que você observou na hora da aplicação da sua ideia? Perfeito. Em relação à primeira pergunta, né, do ponto de vista quais recursos chegaram a utilizar no Scratch, o material didático, ele incluía, né, tem no trabalho também, tem todo, tem uma tabela no trabalho que a gente coloca a divisão por, como é que fala? Por aula, qual é o conteúdo aplicado. Então, a gente trabalhou com praticamente tudo, a gente só não chegou na parte mais avançada do Scratch, que é extensões, assim, tudo que o Scratch, até porque nas primeiras aulas, para eu mostrar o Scratch, que eu ainda não tinha conseguido conexão com a internet, em ambas as escolas, eu tive que usar, tive a sorte de ter o Scratch na versão mais anterior, eu tive que usar o Scratch, só para mostrar para os estudantes, né, o Scratch mais simples instalado, né, que era a versão 2, se não me engano. Então, eles chegaram a usar decisões, laços, if, né, if else. Então, de modo geral, eles usaram bem os recursos, né, e foi apresentado para eles os recursos, vamos assim dizer, básicos do Scratch, né. Não cheguei a extensões, mas eles usaram, por exemplo, blocos, né, que seria funções, vamos assim dizer, né, no Scratch, enfim. A maior dificuldade que eu observei em relação a parte presencial era de fato da infraestrutura. Eu acho que se eu tivesse uma infraestrutura do ponto de vista da execução em si, né? Se eu tivesse uma infraestrutura onde os computadores estavam conectados, tinha computador, os periféricos estivessem funcionando, eu acho que os estudantes estariam muito mais engajados, porque em alguns momentos eu tive que parar a aula para ajustar esse tipo de coisa. E em relação do ponto de vista de aprendizagem, uma coisa interessante é que primeiro eles olharam a interface do Scratch e falaram, tipo, meio infantil, né? Mas na hora que eles começaram a colocar a mão na massa, eles viram que pensar como cientista da computação é um pouco mais embaixo, tem que requer um modelo mental diferente, e os estudantes relataram isso, né? Então, manter esses estudantes motivados, eu acho que foi um dos maiores desafios, porque eles tinham que estar no contraturno, então eles tinham que ou ir para a escola ou ficar depois da aula. Então era uma decisão, tipo, eles não foram colocados ali no horário de aula, né? Então acho que a maior dificuldade foi essa de manter os estudantes ali participando, né? Você tá muda, Ana Paula? Desliguei, esqueci. Eu tenho uma pergunta final, que é uma pergunta assim, um pouquinho mais conceitual. Na avaliação, eu acho que o indicador quer dizer, pior avaliado foi a questão da abstração. E abstração é um foco do pensamento computacional, né? E tu colocaste ali o ensino do pensamento computacional, mas me parece que o pensamento computacional é mais um meio, né, para atingir um objetivo. Será que essa dificuldade toda não é uma questão da gente entrar já na ferramenta, no baixo nível da programação, porque mesmo que o Scratch seja colorido, bonitinho, né, ele continua sendo um programa imperativo. Será que isso, esse ingresso assim mais no baixo nível não prejudicou um pouco os alunos, com foco em resolver aquele problema específico e não pensar no problema em forma de reconhecimento de padrões, né, em forma de customização e todos esses princípios do pensamento computacional?
Tem uma grande dificuldade, eu tive uma grande dificuldade no sentido de trazer aqueles conceitos já bem estabelecidos das habilidades e as que o Dr. Scratch avalia, né? Então, eu consegui fazer uma relação entre elas, tem sim essa relação, eu acho que, assim, talvez um curso um pouco mais com um pouco mais de tempo, talvez, dentro de uma estrutura curricular, né, que os estudantes estejam meio que obrigados, assim, dentro do horário previsto ali, um curso um pouco mais extenso que aborde um pouco de forma assim, explore um pouco mais a capacidade do Scratch, né? Então, por exemplo, eu não usei extensões, alguns recursos não foram utilizados. Então, também tem a questão do que o Dr. Scratch avalia como abstração também, né? Então, é uma avaliação por rúbrica, né? Então, usou tal coisa, não usou? Então, pode ser que também tenha uma questão do ponto de vista da avaliação, né? Nesse... enfim, mas eu acho que assim, eu defendo que da minha experiência, a professora Maristela, ela fez uma avaliação anterior, inclusive por isso que ela gostou de eu querer trazer uma ferramenta de blocos, né? Ela tinha aplicado em Python com os estudantes de uma das escolas, e ela disse que foi assim, não teve bons resultados, porque os estudantes desistiam, achavam muito complexo, eles gostam de ver as coisas acontecerem. Ainda mais essa nova geração, que é tudo muito digital, muito, muito rápido, então eles gostam de ver transições, eles gostam de ver animações. Então, apesar da visualização do Scratch ser um pouquinho mais... assim, eu não acho, né? Talvez porque eu estou há um tempo trabalhando com o Scratch, eu vejo o Scratch como uma ótima ferramenta para o ensino médio. E quando eles começam a trabalhar, eles veem que não é tão simples assim, por ter uma interface mais interativa. Mas eu acho que o Scratch ainda, ou o App Inventor, por exemplo, né, são ótimas ferramentas para introduzir o pensamento computacional como um conceito e várias habilidades, né? E aí talvez eu acho que seria uma continuidade, sei lá, um curso de Python para quem desenvolveu, para quem fez esse curso e tem interesse. Inclusive foram uma das coisas que eles pediram. A gente vai aprender Python, porque no meio dos slides eu comparava um código em Scratch e um código em Python, para eles verem, entre aspas, a continuidade, né, para instigar eles a pensarem como assim, uma continuidade, porque eu não consegui, né, estender isso, porque não fazia parte do contexto. Então tá, Vinícius, nós agradecemos aqui pela apresentação do teu trabalho. Eu vou encerrar a sessão e depois eu convido todo mundo. Eu convido depois todo mundo para ficar e tirar uma foto aqui da nossa sessão técnica. Então, chegamos ao fim, né, da nossa sessão 5, Computação no Ensino Médio, do terceiro Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, o EduComp 2023. Foi um prazer estar com vocês, eu acho que essas discussões são sempre muito ricas, né, conhecendo um pouco mais dos resultados desses trabalhos, né, de tanta qualidade que estão sendo produzidos aí pela nossa comunidade. Então, eu peço que todo mundo confira a programação no site, continue conosco aqui no EduComp, e até, então, a próxima atividade. E eu só vou pedir para o pessoal abrir as câmeras aqui para a gente tirar uma foto antes do pessoal passar a vinheta. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Primeira sessão que eu participo que a gente tira foto, assim, gostei. Mas a gente precisa tirar foto. Vamos tirar uma foto aqui. Então tá, pessoal. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Estamos encerrando, então, a nossa sessão 5. Vamos continuar aqui nas nossas próximas atividades de hoje.